Paz a todos. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 8, que fala sobre a mulher apanhada em adultério. Então nós vamos ler esse capítulo, eu vou dar uma explicada nesse capítulo, amém? Então vamos começar aqui no versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo veio a ele e, sentando-se, ensinava-os. E trouxeram-lhe os escribas e fariseus uma mulher tomada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi tomada no momento em que estava adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas, inclinando-se Jesus, escrevia com o dedo na terra. E enquanto continuavam lhe perguntando, ele se endireitou e disse-lhes: Aqueles de vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E voltando-se a se inclinar, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, e acusados pela própria consciência, saíram um a um, começando dos mais velhos até os últimos. E Jesus ficou só, e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo a ninguém além da mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E disse ela: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me seguir não andará em trevas, mas terá luz de vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testemunhas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Porém vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo a ninguém. E se eu também julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E também em vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu sou o que testemunho de mim mesmo, e também de mim testemunha o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Nem a mim me conheceis, nem a meu Pai. Se vós a mim conhecesseis, também conhecereis a meu Pai. Estas palavras falou Jesus junto à arca do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque sua hora ainda não era chegada. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu me vou, e me buscareis, e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam, pois, os judeus: Ele, por acaso, matará a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir. E ele lhes dizia: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou deste mundo. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados.
Disseram-lhe, pois: Quem és tu? Jesus lhes disse: Sou o mesmo que desde o princípio tenho-vos dito. Muitas coisas tenho que dizer e julgar de vós, mas verdadeiro é aquele que me enviou, e eu, que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele estava lhes falando do Pai. Jesus então lhes disse: Quando levantardes ao Filho do Homem, então entendereis que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas isso digo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque sempre faço o que lhe agrada. Falando ele essas coisas, muitos creram nele. Dizia, pois, Jesus aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como, pois, dizeis, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o servo não fica em casa para sempre, o filho fica para sempre. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, porém procurais matar-me, porque minha palavra não encontra lugar em vós. Eu, o que vi junto ao Pai, isso falo, e vós, o que também viste junto a vosso Pai, isso fazeis. Responderam-lhe e lhe disseram: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Porém agora procurais matar a mim, o homem que tenho vos falado a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: Nós não somos nascidos de pecado sexual, não temos um pai. Nós temos um pai, Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso pai, verdadeiramente me amareis, porque eu saí e venho de Deus, pois não vim de mim mesmo, porém ele me enviou. Por que não entendeis meu discurso? Por que não podeis ouvir minha palavra? Vós sois filho de vosso pai, o diabo, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando fala mentira, fala do seu próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Porém a mim, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Quem de vós me convence de pecado? E se digo a verdade, por que não credes em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Portanto, vós não as ouvis, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Nós não dizemos com razão que és samaritano e tens o demônio? Respondeu Jesus: Eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Mas eu não busco minha glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: Agora conhecemos que tem o demônio. Abraão e os profetas morreram, e tu dizes: Se alguém guardar minha palavra, jamais experimentará a morte. És tu maior que nosso pai Abraão, que morreu?
Os profetas também morreram. Quem tu dizes ser? Respondeu Jesus. Se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória é nada. Meu Pai, o qual vós dizeis ser vosso Deus, ele é o que me glorifica. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, saltou de alegria por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Disseram-lhe, pois os judeus: ainda não tens 50 anos e viste a Abraão? Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, eu sou. Então tomaram pedras para atirar nele, mas Jesus se escondeu e saiu do templo. A explicação desse capítulo. João, ele nos apresenta Jesus aqui como o verdadeiro Deus, né? O verdadeiro Deus, ele nos revela a sua vontade, a sua missão através do seu testemunho. O capítulo 8 aqui de João, ele começa com João narrando o encontro entre Jesus e a mulher adúltera. Na verdade, esse encontro aqui é uma armadilha que os fariseus armaram para pegar Jesus e prejudicando essa mulher, né? Porque eles levaram a mulher e deixaram o homem, né? O homem foi embora. Então aqui deixa claro, né, que eles conheciam qual deveria ser o veredito para a situação, né, dessa mulher. Ela deveria ser condenada conforme dizia a lei. Mas eles queriam saber o que Jesus diria a respeito dela. Foi quando o Senhor Jesus, em uma demonstração da sua soberania e da sua sabedoria, ele diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E movidos pela consciência, todos foram embora. Quando ficou apenas Jesus e a mulher, ele perguntou: onde estão os teus acusadores? E a mulher responde: nenhum deles ficou. O fato é que Jesus não disse que ela era inocente. O fato aqui é que Jesus, ele é gracioso com ela. Então esse exemplo aqui mostra exatamente o que ele fez comigo e com você. Nós merecíamos ser condenados, mas Jesus, ele nos concedeu perdão mediante o nosso arrependimento. E no final desse texto, o Senhor Jesus diz que também não a condena, mas que ela deve abandonar a sua vida de pecado para que coisa pior não viesse a acontecer. Essa é exatamente a proposta que ele faz para mim e para você. E os fariseus estavam acusando Jesus de se autoproclamar profeta, Messias ou mestre, dizendo que ninguém testemunhou a respeito dele. Isso está aqui em João 8, 12 até o 19. Ou seja, tudo que Jesus fazia não era válido por ninguém, de forma que ele de fato não havia sido enviado. Aí nesse momento, o Senhor Jesus, ele evoca a lei e ele diz que o testemunho de duas pessoas é válido. Então, Jesus disse: eu dou testemunho de mim mesmo e o meu Pai dá testemunho de mim também. Nessa conversa com os fariseus, Jesus, ele afirma que ele e o Pai são um. E com essa afirmação, eles ficam enfurecidos. Não importa necessariamente o que as pessoas digam a nosso respeito, se nós soubermos quem nós somos em Cristo. Sendo assim, se nós conhecemos o nosso propósito em Deus, nós teremos uma vida abundante, apesar do que as pessoas pensam a nosso respeito. É exatamente esse quadro que Jesus está mostrando aqui, que João está mostrando o que está acontecendo ali com Jesus. Jesus não está preocupado com o que os fariseus estão dizendo. Ele sabe quem ele é em Cristo e nós também sabemos o que nós somos em Cristo. E agora Jesus vai falar sobre a verdadeira liberdade.
Aí continua essa discussão com os fariseus que se dizem livres. Aí o Senhor Jesus deixa claro que qualquer um que vive uma vida de pecado é escravo do pecado. Isso está lá em João 8, no versículo 20 até o 36, essa discussão. De forma que só é livre quem está em Cristo. Eles eram escravos da lei, da religiosidade, dos seus próprios sentimentos e pensamentos e do legalismo da sua religião. E o Senhor Jesus, ele vem e nos convida a viver a verdadeira liberdade que é ministrada pelo Espírito Santo, que nos ajudará a viver uma vida abundante em Deus. Aí nós temos também o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso lá em Gálatas, afirmando que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e por isso nós devemos permanecer nela, na liberdade que Jesus nos dá. Aí Jesus vai chamar eles de filhos do diabo. Certos de que eram filhos de Abraão, os fariseus continuavam a debater com Jesus, lá em João, no versículo 37 até o 44. Porque o Senhor Jesus disse no seu discurso que eles não eram filhos de Abraão, pois se assim fossem, teriam realizado o desejo de Abraão e teriam honrado a Jesus. Mas, na verdade, o pai deles é o diabo, pois eles amam a morte, a injustiça, a mentira e estão completamente fora daquilo que é a vontade de Deus. Nós precisamos estar muito atentos para que isso não aconteça conosco, de estarmos na casa de Deus, conhecermos a palavra de Deus, mas ao invés de sermos filhos de Deus, sermos filhos do diabo. Eles eram os homens da lei, eles eram os fariseus, eles proclamavam a palavra de Deus, os sacerdotes eram os únicos que entravam no templo e eles não conheciam a Deus. E a gente tem que evitar isso na nossa vida, de estar na igreja e não conhecer verdadeiramente quem é Deus, quem é Jesus. O que pode dizer se nós somos uma coisa ou outra são as nossas obras, os nossos frutos, pois, como disse Jesus, é pelos frutos que se conhece a árvore. Então eu faço uma pergunta a mim mesmo, e quais os frutos que eu estou dando? E você também deve se fazer essa pergunta. O que nós estamos fazendo? Qual é o fruto que nós estamos dando? E agora vem o Senhor Jesus aqui e ele encerra o seu discurso declarando que ele é maior do que Abraão, lá no versículo 45 até o 59. Essa afirmação, com certeza, fechou o processo da ira que os fariseus estavam nutrindo contra Jesus. Isso deixou eles tão irritados, pois ainda hoje os patriarcas, que são Abraão, Isaque e Jacó, eles são muito respeitados. Então Jesus lhe disse que é maior que Abraão. Era, com certeza, algo que os deixou furiosos. Mas o fato é que Jesus, ele é sim maior que Abraão. E João aqui, no começo do Evangelho, ele diz exatamente isso. No princípio, ele era o Verbo, ou seja, antes que Abraão existisse, eu sou, disse o Senhor Jesus. E de eternidade a eternidade, ele estava no princípio com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Senhor Jesus é Deus, isso é um fato, e não há nenhum nome que seja sobre o nome dele. Ele é o nome que está sobre todo nome. Amém? Glória a Deus, que vocês tenham entendido o contexto dessa história toda. Fiquem na paz e Deus abençoe vocês.